Vamos corrigir os exercícios sobre hidrólise salina e a gente começa com o exercício 30 da Unesp 2018. Então ele fala do show da química e ele quer colocar soluções com pHs diferentes para formar a bandeira do Brasil. E é nesse esquema aqui, ó. Então a coloração azul é quando tem um pH acima de 7,6. Então a coloração azul aqui tem que ser uma solução, vou deixar de preto aqui para dar destaque, tem que ser uma solução básica, vermelho. O amarelo é um pH menor do que 6, então tem que ser uma solução ácida. E no intervalo de 7,6 e 6, que é uma solução neutra, vai ser verde. Então é uma solução neutra. Tá bem? Então as soluções aquosas colocadas inicialmente pelos estudantes no compartimentos 1, 2 e 3 podem ter sido respectivamente. Tanana. Então a primeira solução que eu preciso é uma solução neutra. Então aqui a gente já tem alguns que a gente pode tirar. Hidróxido de sódio é uma base. Hidróxido de sódio é uma base. E depois a gente tem dois sais, né? A gente tem o cloreto de sódio, que é o NaCl. O NaCl a gente sabe que forma uma base forte, que é o nosso NaOH, então Na é metal alcalino, e aqui ele forma um ácido forte também, que é o nosso HCl, que é o ácido clorídrico, que é formado da família dos halogênios. Se os dois são fortes, a gente forma uma solução neutra. Opa! Então aqui, cloreto de sódio está dentro. Depois a gente tem o carbonato de sódio. O carbonato de sódio é o Na2CO3. Então aqui, da minha base, que é o NaOH, forte, forma uma base forte. E aqui a gente tem um ácido carbônico, que é o H2CO3. Então a gente faz as continhas, tem 3 oxigênios menos 2 hidrogênios, dá 1. Então ele acaba sendo moderado. Como é o forte que manda, então essa solução ela vai ser o quê? Básica, né? A gente forma a base forte, o NaOH. Então é uma solução básica. Então esse aqui está fora também. Então beleza, então primeiro é neutro. Número 2 aqui é uma solução ácida. A gente tem o ácido clorídrico, opa, é um ácido. Beleza. E o carbonato de sódio, a gente viu que ele é básico, então ele está fora. E por último ali, o terceiro é uma solução básica, é o nosso hidróxido de sódio. Então a alternativa correta, a alternativa A. Vamos lá para o próximo agora. Então, exercício 31. O exercício 31 ele fala sobre o processo de calagem, que é o aumento do pH, ou seja, deixar um solo que ele é ácido para um pH mais próximo do neutro ou até básico. E os dois sais que é constituídos é o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio. Então vamos ver por que eles elevam o nosso pH do solo. Então eu tenho ali meu carbonato de cálcio, eu tenho CaCO3. Se a gente olhar do ponto de vista aqui do cátion, ele acaba formando o hidróxido de cálcio, que o cálcio é da família dos metais alcalinos terrosos, então ele acaba formando uma base forte. E o carbonato ele reage com H+, formando um ácido carbônico. Então a gente tem o H2CO3, fazendo a conta ali, 3 oxigênios menos 2 hidrogênios, dá 1, que é um ácido moderado. Então como quem manda é o forte, essa minha solução aqui ela tem um caráter básico. E qual que é a reação que acontece, né? A reação que acontece vai ser a reação do fraco ou do moderado. Então eu tenho o meu carbonato, ele vai reagir com a minha água e ele vai acabar formando o meu ácido, H2CO3. Como eu precisei de 2 hidrogênios, eu preciso de 2 águas. E aqui acaba sobrando 2 OH-. E como sobra OH- em solução, por isso que eu tenho o meu caráter aqui básico. Então a gente olha ali, são óxidos inorgânicos? Não. São sais. São fontes de oxigênio? Também não. O ânion reage com a água? Sim, né? Olha lá, o ânion, a gente tem carbonato nos dois sais.
então o ânion reage com a água. São substâncias anfóteras. Anfóteras aí comporta como ácido ou básico. Na verdade não, né? Só básico. Os cátions reagem com água? Não. Se o cátion reage com água, formaria uma solução ácida. No caso aqui, é uma solução básica que forma. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Vamos lá para o próximo. Exercício 32. Então, ele fala sobre um processo de tratamento de água. Ele fala do processo de floculação. É utilizado o sulfato de alumínio, que é o nosso Al2SO4 e também o nosso cal hidratada, né? Que é o nosso hidróxido de cálcio, que é o CaOH2. Ele pergunta de que função eles pertencem, funções inorgânicas, né? Funções inorgânicas a gente tem o ácido, base, sal e óxidos. E aqui a gente tem o primeiro é um sal. A gente está formando, tem um cátion, um ânion diferente de H+, e OH-. E o de baixo é uma base, já que a gente tem hidróxido, né? Hidróxido. Então é uma base. Beleza. Vamos lá para o próximo. Então, uma solução de hipoclorito de sódio apresenta caráter ácido, básico ou neutro. Justifique sua resposta com base no conceito de hidrólise salina. Então, ele já dá uma dica, né? Tem que usar a hidrólise salina. Então, vamos fazer ela. Então, eu tenho o meu NaClO. Nosso cátion ele vai reagir com OH-, formando a nossa base. Então, eu tenho o meu NaOH. E ele é uma base forte. Se ela é forte, ela não reage. E a gente tem o nosso hipoclorito. Ele vai acabar reagindo com H+, formando HClO, nosso ácido hipocloroso. E, fazendo a conta aqui, 1 menos 1 é 0, então é um ácido fraco. Se ele é fraco, ele vai o quê? Reage. Então vamos escrever a reação do nosso ânion. Então eu tenho o hipoclorito, ele vai reagir com a minha água para sofrer hidrólise, né? Vai formar o meu ácido. E aqui, como usei um H+, vai sobrar um OH-. Sobrou OH- aqui, significa que a minha solução tem caráter básico. Então, é uma solução básica. Beleza? Vamos lá para o próximo. A gente está aqui no 33. No 33 ele fala de medicamentos antiácidos. Então, se é um antiácido, ele vai ter que ter o quê? Um caráter básico, né? Então, ele precisa ter um caráter básico. Porque ele quer neutralizar a acidez ali do estômago, né? Nosso estômago ele tem o HCl. Quando a gente tem um excesso de HCl, a gente toma um antiácido para dar uma neutralizada, regular o pH. E perguntou assim, qual substância é a melhor como medicamento antiácido? E aqui, algumas pessoas podem ter pensado no NaOH. O NaOH, sim, é uma base. É uma base. Só que ela é uma base forte, extremamente forte. E uma reação de neutralização é uma reação exotérmica. Imagine se fazer uma reação extremamente exotérmica, um ácido forte, que é o HCl, reagindo com o NaOH, que é uma base forte, dentro de você, dentro do seu estômago, né? Ia fazer um rombo no seu estômago. Então, esse aqui tá fora, tá? Não pode ser tão forte assim. Tem que ser um sal básico, né? Então ele dá uma regulada, mas ele não é uma reação tão brusca. E a gente tem esse daqui, né? O carbonato de cálcio. Então o carbonato de cálcio, vou escrever aqui do lado, CaCO3. A gente tem o nosso cálcio, ele forma o hidróxido de cálcio, que é uma base, aqui 2, né? Que é uma base forte. E o carbonato forma nosso ácido carbônico, H2CO3. A gente faz a conta, né? 3 do oxigênio menos 2 do hidrogênio dá 1. Então ele é moderado. Moderado. Como é base forte, ácido moderado, a minha solução final é uma solução básica. Então essa aqui é a resposta. A gente tem o NaCl, que é neutro. Os dois são fortes. O CaCl2, os dois são fortes, também é neutro.
E o ácido sulfúrico, ele é um ácido também, né? Se tomar ácido sulfúrico, vai aumentar ainda mais a acidez, né? Então, a alternativa correta, alternativa C. Vamos lá para o próximo. Exercício 34. O exercício 34, ele fala sobre extintores e fala que os extintores da classe K, eles precisam ter uma solução alcalina que causa a saponificação do óleo, gordura, produzindo uma espuma, tá? Então, eu preciso de uma solução alcalina. A gente começa com quem, ó? Álcool etílico. Vamos pensar aqui, ó. Álcool etílico vai ser utilizado para apagar fogo? Álcool pega fogo, né? Então esse aqui está totalmente fora. Ácido acético. Se eu quero deixar uma solução mais alcalina, tem que ser uma mistura básica. Então aqui está fora. Depois a gente tem o acetato de etila, que é um éter. Um éter também é inflamável, então ele está fora. Depois a gente tem o cloreto de potássio. O cloreto de potássio, ele é formado vamos escrever aqui, o cloreto de potássio. Então ele forma uma base forte, que é o KOH, forte. E ele forma também, ó, o HCl, que também é forte, né? Então a gente tem um ácido e uma base fortes. Os dois são fortes, a nossa solução vai ser o quê? Neutro. Então esse aqui está fora também. Então o que eu vou precisar é do quê? Do acetato de potássio, né? Porque o acetato de potássio que a gente tem aqui, ó, H3CO2, a gente tem o nosso acetato, ele vai formar o nosso ácido acético, que é o nosso vinagre, e nosso vinagre é um ácido fraco, tá? Fraco. E o nosso potássio, a gente forma o nosso KOH, que é uma base forte. Se eu tenho uma base forte com ácido fraco, a minha solução vai ser básica. Então ele serve. Então o único que sobrou aqui, acetato de potássio, tá? Tem um ponto de fusão e a solubilidade ali, ó. A solubilidade, se o acetato de potássio fosse uma solução insolúvel, a gente acabaria eliminando, porque a gente precisa formar uma solução dentro do extintor, né? Se for algo insolúvel, vai ficar lá no corpo de fundo. No caso aqui ele é solúvel. E o ponto de fusão, ele não importa tanto, tá? Porque ele vai formar uma solução com água, então aí ele fica dissolvido, né? A não ser que ele fosse gás, né? A temperatura ambiente. Mas aí se ele for líquido a temperatura ambiente, acaba não importando tanto. Então a alternativa correta é a alternativa E. Exercício 35 do Enem 2018. Então ele fala que o alumínio no solo, ele acaba sendo tóxico para as plantas. E para retirar esse alumínio, deixar ele menos disponível, é utilizado o carbonato de cálcio. Vamos escrever esse sal aqui. Então em água ele vai sofrer hidrólise. Então eu tenho meu CO3. Então o nosso cátion aqui, ó, ele vai reagir com o OH da água, formando uma base forte. E o nosso carbonato aqui, ele vai reagir com H+ da água, formando um ácido moderado aqui, ó. Então a gente tem 3 oxigênios menos 2 hidrogênios dá 1. Então ele acaba sendo moderado. Como que é o forte que manda, a gente acaba formando uma solução básica. Então, para escrever a hidrólise, ó, então a gente tem o carbonato, que é o nosso CO3 2-, reagindo com a água, formando o nosso ácido moderado, mais OH-, né? E aqui, como eu uso 2H+, então eu preciso de 2 águas e formo 2 hidroxilas, né? Acabo formando 2 hidroxilas. Então, forma uma solução básica. E que essa solução básica tem a ver com o nosso alumínio? Porque quando esse alumínio, Al3+, ele encontra a nossa base, ele acaba formando o quê? O hidróxido de alumínio. E lembra que o hidróxido de alumínio, ele é uma base fraca, né? Além de fraca, ela é insolúvel também.
Mas sendo fraco a gente já sabe, a tendência dele é ficar o quê? Ficar junto, né? Então esse alumínio, a L3+, que estava disponível no solo para contaminar ali as plantas, ele não está mais, ele está solidificado, né? Ele está na forma de hidróxido de alumínio. Então essa remediação do solo, o que ele faz? Ó? Ele aumenta a alcalinidade, então por ser um hidróxido, um sal básico, ele acaba aumentando, né? Fica menos ácido e torna os íons de alumínio menos disponíveis, né? Porque ele forma uma base fraca. Então a alternativa correta, a alternativa E. Beleza? Exercício 36 do ITA. Então ele deu pra gente aqui 4 sais e perguntou que meio que vai ser, se vai ser meio ácido, básico ou neutro. Então vamos fazer os sais. Primeiro sal que a gente tem, ó, o Na2S. Então a gente sabe aqui, ó, o Na, ele vai formar o NaOH, que é forte, então uma base forte, e o H2S é um ácido fraco. Então a base forte com ácido fraco vai acabar ficando uma solução básica. Lembra que o forte que manda. Depois a gente tem o acetato, o acetato de sódio. Então tem o NaCH3CO2. Então eu acabo formando uma base forte, o NaOH. E o meu ácido que eu acabo formando é o meu ácido acético, que é um ácido fraco, né? Nosso vinagre, o ácido acético. Então, se é uma base forte com ácido fraco, eu acabo formando uma solução básica. Até aí tudo normal, né? Na verdade, com esses dois aqui a gente já responderia. A alternativa correta seria a alternativa D. Agora, os outros dois é um pouquinho diferente, mas vamos ver como que funciona. Eu tenho o meu NaHSO4. A gente olha, ó, o Na+, a gente sabe, hidróxido de sódio, mais uma vez, forte. E aqui a gente tem o HSO4, né? É do ácido sulfúrico, né? É a segunda ionização do ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico, ele é um ácido forte também. Ele também vai ser forte. Se os dois são fortes, os dois vão ficar separados. Então, quando eu for reagir com a água aqui, ó, como que vai ficar? Ele vai ficar o Na+, separado, mais o H+, separado, mais o SO4, 2- separado também, né? A água aqui, como os dois são fortes, não acontece a hidrólise desse sal. Ele só dissocia, separa. E quando acontece essa dissociação, olha o que acaba sobrando aqui, ó. H+, então o caráter vai ser o quê? Ácido. Beleza? Vamos fazer o último agora, ó. Eu tenho um Na2HPO4. Então aqui a gente tem o Na de novo, sabe que forma algo forte. E o HPO4, qual que é esse ácido que ele forma, né? É o H3PO4. E o H3PO4, fazendo a conta aqui, ele é moderado. Então eu tenho uma base forte com ácido moderado, a minha solução vai ficar básica. Mas tem esse H+ aqui. Vamos ver como isso funciona. Então o único que vai reagir aqui, ó, vai ser o meu ânion. Então eu tenho HPO4 2-, ele vai reagir com a água. E ele vai acabar formando o meu ácido carbônico, H3PO4. Aí a gente olha e fala assim, ó, quantos H+ a gente precisou? A gente precisou de 2, né? Então a gente vai precisar de 2 águas, então sobra 2 OH-, e por isso que essa minha solução aqui, ela vai ser uma solução básica, né? Básica. Tudo bem? Então vai ser básico, ácido, básico. Então a alternativa correta, a alternativa D, ó, ITA 2020. Beleza? Para mostrar que o ITA não é impossível, né? Muito bem. Obrigado pela atenção.
A gente se encontra na próxima aí. Valeu, tchau, tchau.